Oi pessoal, espero que estejam bem. Neste novo vídeo sobre Forza Horizon 5, vamos falar sobre configuração de carros. Portanto, este vídeo será bastante longo e cheio de informações, então não hesite em assistir várias vezes o vídeo, para pausar ou assistir em câmera lenta e ver todos os controles deslizantes que modificaremos na tela. Neste Forza Horizon 5, alguns detalhes antes de entrarmos no assunto principal. Primeiro de tudo, não hesite em assistir ao primeiro vídeo que fiz há alguns dias sobre as melhorias dos carros do Forza Horizon 5. Especialmente se você é novo no Forza Horizon, se este é o seu primeiro jogo da série. Vamos dizer que melhorar bem o seu carro é necessário antes de ajustá-lo corretamente. Isso evitará que você perca tempo ajustando um carro que, no final, basicamente, pode não ter necessariamente as peças de desempenho corretas para o que você quer fazer com ele. Eu sei que não sou o melhor afinador quando se trata dos ajustes do Forza Horizon. Frequentemente não tenho paciência para entrar em detalhes e transformar meus carros em máquinas de corridas supremas, sabendo que eu mudo de carro no jogo com muita frequência e que o meu negócio é mais passear. Por outro lado, tenho todos os Ford A desde o Motorsport 2 e conheço muito bem a física do Ford A. Eu sei, podemos dizer rapidamente como corrigir os problemas de um carro, seja a rolagem, a subviragem, a sobreviragem. Posso dizer que sei bem como otimizar velocidade, aderência e aceleração, dependendo do que quero fazer com o meu carro. Eu sei que não sou o melhor afinador. Há pessoas que oferecem configurações melhores. Claramente, mas podemos dizer que com este vídeo acho que você terá uma boa base. Vamos deixar para depois, faça suas próprias configurações do seu lado, priorizando qualidade. Outra coisa. Também prometo que depois entraremos no assunto principal. Forza Horizon é um jogo simultaneamente realista e pouco realista. Em relação às configurações do carro neste jogo, você terá vários cursores disponíveis para ajuste. E claramente você pode fazer praticamente qualquer coisa. Seu carro sempre permanecerá mais ou menos manobrável se você fizer pelo menos 1/10 do que vamos fazer hoje neste vídeo. Em outros jogos mais realistas, como um Motorsport, por exemplo, da Forza, também há uma grande chance de seu carro se tornar completamente incontrolável. No Forza Horizon podemos fazer configurações um pouco extremas sem que seja muito chato. Por outro lado, o jogo é bastante realista no sentido de que depende do carro que você vai dirigir, do tipo de transmissão e do tipo de chassi. Se é uma propulsão, uma tração, uma 4 rodas motriz, se é um carro que tem um turbo, um compressor, se é um carro mais antigo, pequeno ou pesado, os ajustes podem ter impactos diferentes no seu veículo. Portanto, o jogo é bastante realista nesse aspecto. E não é porque, neste vídeo, vamos fazer ajustes em um GTR de 2012 que, aplicando esses mesmos ajustes, eu não sei, seja um Ford Raptor ou um Mini, o resultado será o mesmo. O objetivo de hoje é compartilhar um pouco as bases. Assim, você saberá aproximadamente o que cada cursor modificará, podendo ajustar conforme seu carro, objetivo e estilo de condução. Bom, acho que fiz todas as precisões necessárias. Já estamos com 5 minutos de vídeo, tudo certo. Vamos entrar no menu de configurações. Então, o menu de configurações existem duas maneiras de encontrá-lo. Ou quando você está em um passeio livre, pressione Start, vá em carro e em configurar o carro, ou vá direto para o festival ou para casa. E na seção melhoria do carro, você verá a opção configuração, ou outra possibilidade também antes de iniciar uma corrida. Ao carregar o jogo antes da partida, você também pode configurar seus carros. O mais simples para mim é fazer isso em um passeio livre. Assim eu posso ajustar meu carro e testá-lo sem ter muito carregamento entre cada ajuste. Para saber um pouco sobre o que a configuração que eu vou modificar vai fazer no carro. Então nós vamos passar pelo menu Iniciar, Ajustar o carro e é aqui que começa. Vamos começar pelos pneus e seguir em ordem. Pneu, relação, alinhamento, barra estabilizadora, mola, amortecedor, aerodinâmica, frenagem e diferencial. Vou explicar brevemente a função de cada controle deslizante. Vale ressaltar que existem menus que conheço mais ou menos bem e que, na verdade, há muitas coisas a saber sobre cada configuração. Primeiro, vamos falar sobre os pneus. Não há muito o que ajustar, apenas a pressão. Na maioria dos carros, geralmente é assim. É em torno de 2 barras por padrão no Forza Horizon 5, claramente, já que não é um jogo extremamente realista. Como mencionei, você pode reduzir bastante a pressão dos pneus, colocando no mínimo recomendado. Para ter mais aderência na curva e para ter uma melhor aceleração de 0 a 100 ou mesmo de 0 a 200 km/h acima disso,
e para a velocidade máxima é prejudicial. Porém, no Forza Horizon 5, os circuitos onde atingimos altas velocidades são raros. Prefiro ter uma boa aderência à estrada do que uma alta velocidade máxima. Nesses casos, costumo colocar a pressão dos pneus no mínimo possível, sabendo que, na verdade, claramente não se deve fazer isso. E em outros jogos também, porque isso já estraga os pneus muito mais rápido e faz consumir muito mais combustível. No Forza Horizon 5, a gestão dos pneus e de combustível pode ser desativada, diferentemente de outros jogos da série. Então, nesse caso, tanto faz, vamos dizer, colocar a pressão dos pneus a zero. Bem, não a zero, mas a 1 no mínimo. Afinal, isso só trará benefícios na aderência à estrada. No entanto, se você optar pela configuração de drift, nesses casos, não hesite em aumentar a pressão dos pneus em 10 ou 20% em relação à configuração padrão. Então, se o seu carro está a 2 bar de base, colocaríamos 2,2 ou 2,3. Isso aumentará um pouco a pressão dos pneus, você terá pneus mais duros e será mais fácil de deslizar. Depois, é claro, terá que testar em cada carro para refinar isso com mais precisão. Então, em geral, para arrancada em curtas distâncias, não hesite em reduzir a pressão dos pneus. Para a aderência, não hesite em reduzir a pressão dos pneus. Se você está procurando uma configuração VMAX nesses casos, você deve optar por uma pressão mais alta. E se você está procurando uma configuração para drift, você deve optar por uma pressão mais alta. Para o todo-terreno, no entanto, de fato, aqui também uma pressão de pneus bastante baixa claramente ajuda a dirigir na terra e também a superar muitos obstáculos. Em seguida, abordaremos a caixa de câmbio e a relação. Lembre-se, para desbloquear isso é necessário ter a caixa de câmbio aprimorada para a corrida, pois abaixo disso você não terá todos esses ajustes. Portanto, é bastante importante. É por isso que eu disse para você assistir ao vídeo. Eu fiz melhorias porque algumas configurações só são desbloqueadas com certos aprimoramentos. Assim, a caixa de câmbio possui 2 ajustes principais. Basicamente, você tem o cursor total, que vai alterar o comprimento de cada marcha do seu carro, vamos dizer de maneira global, e depois há a possibilidade de ajustar cada marcha independentemente das outras. Aqui, depende do que você quer fazer. Obviamente, existem vários ajustes diferentes e coisas a serem consideradas. Eu diria o mesmo, pela razão mencionada. Poderíamos colocar os pneus com uma pressão bem baixa. No Forza Horizon 5, apesar da enorme autoestrada, a maioria dos circuitos raramente permite atingir 400 km/h. Portanto, geralmente buscaremos carros com velocidade máxima em torno de 400 km/h e que, portanto, tenham uma boa aceleração. Portanto, para isso, de fato, já podemos começar a olhar um pouco com esse cursor aqui, quando nossa velocidade máxima exibida no canto inferior esquerdo da tela chega perto de 400. Então, nessa 401,0 é bastante bom. E depois, ajustar cada relação de acordo com a potência que você tem, de acordo com a transmissão que você tem, para otimizar um pouco a sua aceleração. Por exemplo, aqui vejo que para atingir 200 km/h, certamente estaremos na 4ª marcha. Possuo um Nissan GT-R muito potente, na versão de 2012 com quase 1000 cavalos após as melhorias. Eu sei que ela tem um motor potente, com muito torque, e que eu posso fazer isso sem problemas. Uma primeira marcha longa para atingir mais de 100 km/h e uma segunda marcha longa, pois o motor será forte o suficiente para alcançar essas velocidades. E depois, eu posso sem problemas colocar marchas um pouco mais curtas para atingir a velocidade máxima que eu quero alcançar. Então, isso funciona bastante bem, vamos dizer, para corridas bastante clássicas, do estilo circuito, vamos dizer, que mistura um pouco de linha reta e curva. Quanto menos reta e mais curva na pista, mais importante é investir na aceleração. Em drag, dependendo do tamanho da pista, a velocidade máxima também pode ser relevante. Depois, eu costumo chegar em drag, onde consigo fazer carros que têm boas acelerações, mesmo se os outros me alcançam no final da reta, com velocidade máxima superior à minha, ainda consigo ganhar devido à vantagem que peguei na aceleração. Portanto, é algo para verificar e testar com cada carro. Mas em drag, dependendo do comprimento da pista, é necessário mais aceleração ou mais velocidade. Ao fazer drift, você deve julgar qual marcha é mais adequada. Uma 3ª ou 4ª marcha longa pode ser interessante, pois permitirá que você derrape.
a uma boa velocidade, sem precisar mudar de marcha constantemente e correr o risco, entre aspas, de interromper seu drift? Faça isso, no entanto, apenas com carros que são realmente bastante potentes. Geralmente, se você fizer drift com carros de menos de 500 ou 600 cavalos na terceira ou quarta marcha, muito longas, elas não terão potência suficiente para manter o drift durante todo o seu comprimento. Se para off-road, rally ou arena, aconselho focar na aceleração, com primeira e segunda marchas longas, e então colocar marchas mais curtas. Porque em off-road, rally e arena, o que importa é ter uma boa aceleração, ter um bom impulso para acelerar logo após uma curva ou algo assim. E a vida, Max, a gente não liga muito, porque na maioria dos percursos de rally ou cross-country do jogo, é raro atingir 300 km por hora, principalmente se você dirige categorias inferiores a S2. Mas mesmo em S2 não é tão comum ter pistas neste jogo. Nesses estilos de direção você alcançará altas velocidades. Então, nesses casos, uma boa primeira, uma boa segunda e depois terceira, quarta, quinta e sexta, bastante curtas. Para atingir rapidamente a velocidade máxima e ter muita potência, é preciso um carro sempre nervoso. Em seguida, temos o alinhamento, que além disso tem, vamos dizer, um impacto estético no seu carro. Comecemos pela cambagem dianteira. Na verdade, será o ângulo com o qual seu carro estará inclinado para frente ou não. Quanto menor o ajuste, mais reto o carro ficará. Quanto maior o ajuste, mais inclinado para frente o carro ficará. Inclinar-se um pouco mais para frente pode ser interessante para as acelerações. Por outro lado, isso pode aumentar a sobreesterço na saída da curva, justamente a sobreesterço na saída da curva, e por isso é bastante chato ter um carro que está muito inclinado para a frente para circuitos onde há muitas curvas. Portanto, de fato, é necessário equilibrar. Por outro lado, se escolher algo mais fraco, terá um carro um pouco mais estável nas curvas. No entanto, isso pode prejudicar um pouco a aceleração do carro e também um pouco a sua velocidade máxima. O paralelismo. Basicamente, há 2 ou 3 pequenas coisas que você precisa saber. Saiba que um carro que tenha um paralelismo ajustado mais para o exterior tenderá a ter uma melhor aderência em curvas, mas será menos eficaz na aceleração e em linha reta. Um carro que, ao contrário, tivesse um paralelismo mais para o interior, terá uma velocidade melhor. Portanto, será mais eficiente em linha reta, mas claramente menos capaz de fazer suas curvas. Em resumo, para a arrancada, vá mais para o interior e para drift, mais para o exterior. Mesmo em corridas clássicas com curvas, é possível aumentar um pouco o paralelismo externo. Não muito, pois pode se tornar chato rapidamente. Com outros carros está mal ajustado, mas isso melhorará um pouco as coisas de qualquer forma. Ajuste o cursor gradualmente, 0,1 por vez quando tiver tempo e paciência. Isso geralmente tem bons resultados nos carros em que eu fiz isso. Temos também a cambagem, que é o ângulo da roda em relação ao solo. Quanto mais você vai para o negativo, mais é para o exterior, vamos dizer para o exterior do carro, simplesmente. Para o céu, vamos dizer assim. Uma cambagem negativa faz as rodas ficarem mais inclinadas. Isso será ótimo para o drift e para o estilo. Afinal, tem gente que adora carros extremamente rebaixados e com muita cambagem. O estilo é estiloso, mas para o drift, uma cambagem negativa aumentada, então, mais para o positivo aumentará. Podemos dizer que suas chances de fazer bons drifts e encadeá-los sem problemas aumentarão. Em alguns carros, até mesmo seu ângulo de deriva será um pouco maior. Por outro lado, ir um pouco mais para o positivo resultará em um carro que será mais difícil de fazer drift, mais preso ao chão e um pouco mais aderente. No entanto, não vá aos extremos nesse caso. Nesse tipo de ajuste, não coloque o negativo no máximo nem o positivo no máximo, porque no final será contraproducente em relação ao que você deseja fazer. E claramente você não terá um carro melhor indo aos extremos nesse tipo de ajuste. Então, basicamente, para drift, eu diria mais para o negativo, para tudo o resto, eu tenderia a dizer mais para o positivo, sem ir claramente para valores extremos. Em seguida, temos as barras estabilizadoras. Isso é a mágica do Forza Horizon, é o único jogo em que isso acontece. Essencialmente, as barras estabilizadoras têm um enorme impacto nos carros, principalmente para corrigir a rolagem. É quando, ao fazer uma curva, o carro balança para o lado oposto. Por exemplo, em uma curva à esquerda, o veículo balança para a direita. Isso significa que ela está rolando. Claramente, isso acontece muito em carros antigos ou em carros, vamos dizer, um pouco grandes, que têm suspensões realmente muito macias.
E por outro lado, também permite corrigir a subviragem e a sobreviragem. Subviragem é quando um carro não vira o suficiente ao entrar em uma curva, tendendo a seguir muito em linha reta. A sobreviragem é quando, geralmente em uma curva, a traseira do carro tenta ultrapassar a frente. Basicamente, quando você passa, digamos, atravessando a estrada no modo drift, é simplesmente demais. As barras estabilizadoras funcionam muito bem para corrigir isso, com valores bastante extremos. Nesse caso, acho que todos os carros do jogo já têm tração nas 4 rodas. No Horizon 4 e no Horizon 3, tem enormes tendências a subvirar até a morte. Isso prejudica muito o desempenho desses carros em curvas. E, certamente, uma medida eficaz nesses carros é a instalação de barras estabilizadoras. Na frente com a máxima flexibilidade e atrás com a máxima rigidez. Com uma frente mais flexível e traseira mais rígida, o carro subvirará menos. Por outro lado, para limitar a sobreesterçagem, faça o oposto. Mas, de forma geral, neste jogo, é menos chato ter um carro que sobreesterça do que um carro que subvire. Por outro lado, se você fizer um ajuste diferente de aderência, como um ajuste de derrapagem para aumentar a sobreesterçagem ou algo assim, o resultado será distinto. Será necessário testar para adaptar bem ao seu carro, de acordo com o tipo de transmissão, tamanho do carro e distância entre eixos. De qualquer forma, um ajuste de barra estabilizadora A1 para a frente e A6-5 para trás. Isso ajuda muito a corrigir a subviragem, funcionando incrivelmente bem. Além disso, não impacta significativamente a aceleração ou a velocidade máxima. Portanto, é uma melhoria mágica sem pontos negativos verdadeiros no final. Em seguida, vamos entrar em algo um pouco mais mágico. As molas e os amortecedores do Forza Horizon 5. Confesso que nem sempre entendo tudo e, às vezes, tenho a impressão de que é um pouco de magia negra. Mas com o tempo, com a experiência desses Forza, começo a entender como isso funciona. Recentemente entendi que existem várias configurações. Vamos começar pelo mais simples. A altura do solo é a altura do carro em relação ao solo. Quanto maior, melhor. Isso melhora a aceleração. Por outro lado, quanto mais você tiver uma aderência um pouco, vamos dizer, menos boa, simplesmente, você terá um carro que estará menos colado à estrada, portanto, menos eficiente em curva. Quanto menor a altura do solo, mais perto do chão estará o carro, resultando em uma aceleração menos eficiente. Isso não muda muito, são centésimos ou milésimos de segundo, mas você terá uma melhor estabilidade na estrada. Portanto, claramente, para tudo que será drift, para tudo que será corrida clássica, curvas e outros, a altura do solo reduzida não é ruim, no entanto, para arrancada ou para todo o terreno, uma altura do solo muito baixa. É chato perderem aceleração na arrancada, isso irrita. Em terrenos acidentados, carros muito baixos podem ficar presos nos obstáculos mais facilmente, o que é ruim. Para todo o terreno e arrancada, é melhor optar por configurações de altura do solo mais elevadas. Obviamente, aqui também é possível acumular com as melhorias de todo o terreno, se necessário, para elevar ainda mais o veículo. Então isso, vamos dizer que é a parte simples das molas. Isso também afeta a estética do seu carro. Se você alterar a altura do seu carro de 11 para 15 centímetros, por exemplo, a diferença será notada no jogo. Quanto ao estilo, há quem prefira um carro mais baixo. Além disso, os gostos pessoais também devem ser considerados. Vamos direto ao assunto, que é um pouco complicado. Ainda não entendo muito bem essas seções das configurações, mas acho que com o tempo vou aprender. O que eu entendi é que, basicamente, em termos de molas, temos molas mais suaves na frente do que atrás. Permitem melhorar o substerço. Portanto, ter menos em carros de tração dianteira ou nas 4 rodas. Com um diferencial, falaremos mais sobre isso adiante no vídeo. Um diferencial que seria bem ajustado na frente do carro, em termos de distribuição de potência. Então, basicamente, é bem simples. Mais suave na frente do que atrás, você corrige um pouco a subviragem e o inverso. Mais duro na frente do que atrás, você corrige a sobreviragem. Isso pode ser benéfico para propulsos potentes ou veículos 4x4 que têm grande parte da potência passando sobre as rodas traseiras. Isso evitará sair demais em curvas e, em geral, entrar em derrapagem quando não se quer. Com veículos 4x4 é relativamente raro, mas os propulsos também funciona bem. Então, primeira coisa a saber em seguida. Em geral, molas mais macias são melhores para todo o terreno, molas mais rígidas são melhores para corridas em, vamos dizer,
asfalto clássico em arrancada, em geral, um dianteiro bem macio e um traseiro bem rígido funcionam muito bem. Para carros de tração traseira ou 4x4, o inverso se aplica aos de tração dianteira. Quanto aos amortecedores, eles também são um pouco de magia negra. Não entendo tudo, mas sei que funciona mais ou menos. Basicamente, para a distensão, saiba que uma distensão mais rígida na frente dará mais aderência nas rodas traseiras. Isso vai aumentar a subviragem, inevitavelmente, já que você terá o carro com mais tendência a perder a aderência na frente. Por outro lado, ao contrário, uma rigidez menos rígida na frente em relação à traseira aumentará da aderência na frente e, portanto, inevitavelmente aumentará a sobreviragem, já que será principalmente o eixo traseiro que terá tendência a se soltar do chão em curvas. É incomum e pode soar estranho quando explicado dessa forma, mas é basicamente como funciona no jogo. A armadilha com os amortecedores seria acreditar que aumentar a subviragem diminuirá a sobreviragem. Isso não é necessariamente o caso. Você precisa testar, porque pode acabar claramente com algo mal ajustado no nível dos amortecedores. Se não estiver bem ajustado, o carro pode subvirar na entrada e sobrevirar na saída da curva. E isso geralmente não é o que buscamos em um carro esportivo rápido do Forza Horizon 5. Isso foi testado, mas se você quer um carro que sobrevira mais nesses casos, é preciso fazer um ajuste. Digamos menos rígido na frente e mais rígido na traseira. Para um carro mais durável, faça o inverso. Então isso é para a rigidez, isso era para a rigidez do relaxamento, para a rigidez do amortecimento. O que eu sei é que você precisa colocar um valor que corresponda ao de cima, mas multiplicado basicamente por 0,5, 0,6 ou 0,7. Então, basicamente, o valor que tem aqui é mais ou menos 60% do que está lá. E o que está aqui é mais ou menos 60% do que está lá. Então, precisa ser testado para aprimorar. Admito que ainda estou trabalhando nisso, pois não entendo muito o que isso muda. Sei apenas que é explicado assim na descrição do jogo. E que, em geral, as pessoas que fazem ajustes, vamos dizer bons ajustes que funcionam bem no nível dos amortecedores, sempre colocam valores nessa faixa. Em seguida, temos a aerodinâmica, algo importante no Forza Horizon 5. As configurações de aerodinâmica não estão disponíveis em todos os carros, apenas naqueles originalmente considerados como tendo uma aerodinâmica de corrida. Ou então os carros nos quais você vai instalar o kit Forza. O kit Forza no nível do kit de carroceria, no para-choque dianteiro será dado acesso à sustentação na frente e a asa traseira dará acesso à sustentação na traseira. Portanto, para ajustar ambos, deve-se colocar na frente e atrás. Não fiz isso no meu Nissan GT-R porque não quis. Achei que o para-choque Forza não era muito bonito. Em resumo, é fácil ajustar aqui. Se você quer um carro com mais aderência em alta velocidade, opte pela curva. Para que ela adira melhor à estrada, você tem 250 ou 300 km por hora. Por outro lado, se ao contrário você quer mais velocidade, nesses casos, você deve ir mais para a velocidade. Não é muito complicado de entender, esses ajustes são bastante simples. Por outro lado, se o seu objetivo é apenas fazer um carro que vá rápido em linha reta, como um carro de arrasto ou com boas acelerações, não instale kits de carroceria, como o kit Forza, mesmo que ajustados para a velocidade máxima. Eles, na verdade, reduzem a velocidade em comparação a um carro sem nenhum kit. Portanto, se o seu objetivo é apenas ter uma boa velocidade, simplesmente não coloque nada no nível da aerodinâmica. Por outro lado, se você precisa de mais apoio, mas o seu carro não tem o suficiente em VMAX, para reequilibrar, priorize mais a velocidade em relação às curvas. É simples de compreender. Nesse caso, é uma configuração que às vezes muda bastante as coisas. E nos carros, temos uma velocidade máxima que muda de 40 ou 50 km por hora. E os aerofólios que podem ser instalados em certos veículos, de 2,6 a 2,8 em curva total. Portanto, para o golpe, é uma configuração simples, mas que tem um grande impacto no seu carro. Em seguida, temos a frenagem, que não é muito complicada de entender, o equilíbrio da potência de frenagem. Basicamente, o que eu faço é ajustá-lo de acordo com a distribuição do peso do meu carro. Ou seja, se eu tenho um carro onde 54% do peso está na frente do carro, nesses casos, ajusto o equilíbrio da frenagem para 54% na frente, pois haverá mais peso a frear na dianteira do que na traseira. Saiba que um carro que tem muita frenagem na frente, mas não o suficiente atrás,
Ao frear em uma curva, o carro tenderá a deslizar muito com a traseira tentando passar à frente, o que é um pouco incômodo. Por outro lado, um carro com muita frenagem traseira, mas insuficiente na dianteira, vai virar uma verdadeira saboneteira, especialmente se você for como eu e tiver a tendência de frear um pouco tarde ou até mesmo frear às vezes no meio da curva. Outra coisa, a potência de frenagem. Então, é algo que eu aconselho você a não modificar muito, especialmente se você joga como eu, sem assistência no jogo, sem ajuda eletrônica. Em geral, ao jogar com o ABS desativado, se você aumentar muito a potência de frenagem, rapidamente perderá a aderência do carro. Principalmente porque no Forza Horizon 5 eles retrabalharam o sistema de ABS e frenagem. Em resumo, aconselho deixar em 100% se você joga sem ABS. Se você joga com ABS, o jogo vai frear mais ou menos no lugar e nada impede de colocá-lo em 200%. Mas, nesse caso, não é uma configuração muito grande, muito importante na frenagem, é mais uma otimização do que qualquer outra coisa. Saiba que uma pressão de frenagem bem ajustada permitirá que você, do seu lado, com o seu gatilho de freio, sinta melhor quando o seu carro vai frear, e de manter uma certa margem, se por acaso às vezes você frear apenas um pouquinho ou muito mais de uma vez. Principalmente se você tentar uma frenagem regressiva ou decrescente, especialmente no Forza Horizon. Depois, é mais, vamos dizer, otimização para ganhar alguns décimos de segundo por volta, alguns centésimos em vez de realmente. Uma grande melhoria, um grande ajuste incrível e para terminar o diferencial, então o diferencial também é rapidamente complicado porque um pouco como os amortecedores na verdade. Isso vai permitir que você tenha mais subviragem ou mais sobreviragem sem realmente corrigir o oposto. Ou seja, se você tem muita subviragem, não é aumentando a sobreviragem que você terá menos subviragem. Se o que estou dizendo não estiver claro, pergunte-me nos comentários. Mas basicamente, como isso funciona? O diferencial é simples. Um carro com tração nas 4 rodas como este vai permitir basicamente o que eu quero. 80% da potência do motor vai para as rodas traseiras e 20% para as dianteiras. Ou metade, ou apenas ajustar a potência que vai para os eixos dianteiro e traseiro. No geral, o que eu faço para carros de tração nas 4 rodas, por exemplo, é que, para arrancada eu coloco pelo menos 80% ou 90% da potência na traseira. Geralmente, isso basta para boas largadas, otimizando a aceleração em diferentes velocidades e melhorando a velocidade máxima. Aliás, em algumas ocasiões, sem, digamos, queimar na largada, no entanto, para todo o terreno, é melhor ir em direção aos 50%, sem necessariamente ultrapassar essa marca. Digamos que funciona bem em menos de 50% dos casos, inclusive para as arenas. Para os modos multiplayer, como infectado, captura da bandeira e outros, um diferencial potente na frente aproveitará bem a tração 4x4 nas acelerações. E talvez salve sua vida várias vezes. Sobre drift, não entrarei em detalhes agora. Afinal, se você quer fazer drift é porque está em propulsão. E então, nesses casos, você não precisa ajustar o equilíbrio com a potência. Você nem mesmo será capaz de fazer isso. Por outro lado, no que diz respeito ao diferencial dianteiro e traseiro, saiba que um diferencial dianteiro ajustado para menor aceleração tende a corrigir um pouco a subviragem em carros de tração dianteira e nos carros que são 4 rodas motrizes com, e uma grande parte da potência que estaria nas rodas dianteiras, o que é bastante raro. Mas isso pode ocorrer em certas situações e configurações. Exatamente, como eu disse antes, não é porque você diminui o substerço que o substerço vai aumentar. Na traseira, porém, em configurações mais altas e na aceleração, haverá mais sobreviragem. Portanto, um carro pode ser melhor para iniciar um drift, mas isso não corrigirá possíveis problemas de substerço. Isso pode ser bom, principalmente nas configurações de drift. Isso também pode beneficiar todos os carros grandes, basicamente, a partir das categorias 1, 2 e 10. Os carros grandes que estão em Pro Q ou em 4 rodas motrizes para melhorar a estabilidade deles em curvas. Se você sentir falta de desempenho nas curvas, fiz um tour pelas configurações básicas no Forza Horizon 5. Obviamente, dependendo do seu carro, do que você quer fazer com ele, do seu estilo de pilotagem, se você joga com volante ou controle. Há muitos fatores a serem levados em consideração. No geral, eu acho que sobre os pneus,
câmbio, barras estabilizadoras, alinhamento, aerodinâmica, frenagem e diferencial. Existem diversos controles deslizantes que você pode tentar reproduzir. O mais difícil de ajustar são as molas e os amortecedores. Porque aí, claramente, dependendo da superfície, da inclinação, de muitas coisas, isso pode mudar muito o resultado. De fato, foi um vídeo que demorou bastante para ser gravado e foi bem complicado de fazer. Na verdade, não posso entrar em mais detalhes, pois não adianta. Eu tinha começado a fazer isso no Forza Horizon 4, fiz um vídeo de 30 minutos onde falamos detalhadamente sobre ajustes de pneus e diferenciais. Exceto que, na verdade, percebi que isso não servia para nada. De qualquer forma, se você não usar o mesmo carro que eu para o ajuste mencionado, não terá necessariamente o mesmo resultado. Consequentemente, um vídeo de 4 horas sobre o ajuste não ensinará necessariamente muito mais do que um vídeo mais curto, um pouco no modo acelerado com apenas as bases essenciais de uns 20 minutos. Você provavelmente entendeu tanto sobre isso quanto em um vídeo de 4 horas no qual ajustamos com precisão certas coisas em determinados carros. Ou, de qualquer maneira, se você não dirige o mesmo carro com o mesmo estilo de condução, você não terá o mesmo resultado em todos os casos. Portanto, não hesite em me dizer o que você pensou nos comentários. Desculpe se fui um pouco em todas as direções. É possível que eu tenha me perdido. Vou voltar. Talvez eu tenha usado palavras incomuns, mas tentei explicar um pouco a cada vez sobre rolagem em subviragem ou sobreviragem. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em deixá-las nos comentários. Claro, não hesite em curtir este vídeo, compartilhá-lo, se inscrever. E se estiver interessado, você pode me encontrar ao vivo no Twitch. Siga-me clicando no link abaixo deste vídeo, na descrição ou no comentário fixado. Se você tem Amazon Prime, não hesite em usar seu Twitch Prime no meu canal Twitch. Isso permitirá que você me apoie gratuitamente e aproveite bônus no meu canal. Você também pode, é claro, me encontrar no Twitter e no Facebook, nas redes sociais, para ficar por dentro das minhas notícias, para poder me enviar mensagens privadas, esse tipo de coisa. Não hesite também em apoiar meu canal graficamente, passando pelos meus links abaixo deste vídeo. Para fazer suas compras, tem um link do Instagram Gaming, que permitirá que você apoie meu canal gratuitamente comprando jogos e cartões de assinatura. Tem um link Mataunet contendo principalmente componentes de PC, periféricos e configurações. Para aqueles que desejam me apoiar financeiramente a longo prazo, não hesitem em se tornar um apoiador do canal. O botão de participar está disponível neste vídeo. Há vários bônus de acordo com o nível selecionado. Encerro o que vocês estão vendo aqui. Até breve, pessoal. Tchau.